Olá, eu sou Gisele Martinhago, você está no canal Martas e Maria, seja muito bem-vinda! É sobre Jesus que nós vamos falar hoje. Jesus viveu por aqui entre nós durante 33 anos, o ministério dele durou aproximadamente 3 anos e ele deixou uma mensagem bombástica que mudou o mundo. Tanto é fato que nós temos aí no calendário o antes de Cristo e o depois de Cristo. E a mensagem dele mudou a vida de milhares de pessoas, continua transformando. Muitas pessoas, inclusive, dão a vida, se for necessário, para ir aí pelos 4 cantos do mundo levar essa mensagem. Então a gente não pode simplesmente deixar passar despercebido ou ignorar, né, quem foi Jesus, o que ele fez, o que ele disse. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar hoje, afinal de contas, nosso objetivo aqui é ser como Maria e amar estar aos pés de Jesus, aprendendo com ele. Então, quem foi ele, o que ele disse? Eu acho que isso é um conhecimento fundamental para a gente realmente não viver uma religiosidade, mas viver aquele relacionamento que eu tenho falado com vocês aqui e conhecer a Jesus, saber realmente quem ele é de verdade, né? Sem esse véu da religiosidade, ele vai nos levar com certeza a um relacionamento muito mais profundo com ele. Jesus, em um determinado momento, ele fez 2 perguntas aos discípulos e eu creio que essas perguntas elas ecoam entre nós até hoje. E a gente precisa responder essas mesmas perguntas porque elas fazem toda a diferença. Diante da nossa resposta, isso muda tudo, muda a nossa realidade enquanto nós estamos aqui e muda inclusive a nossa perspectiva diante da eternidade. Então eu quero ler com você o texto onde Jesus fez essas 2 perguntas para os discípulos. Está registrado em Mateus 16, do 13 ao 17. Então vamos lá. Diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Então são essas 2 perguntas que Jesus fez para os discípulos e eu creio que ele faz para nós ainda hoje. Ou seja, quem os outros dizem que eu sou? Mas e você? Quem você diz que eu sou? Então, 2 perguntas para a gente responder. Então, muitos amam Jesus, muitos o odeiam, muitos o querem, muitos o rejeitam, mas ser indiferente a ele, a quem ele foi, a mensagem que ele deixou, é muito complicado, porque é uma mensagem muito forte, muito profunda, muito confrontadora, né? E a nossa resposta a essas perguntas, ela muda tudo, então a gente precisa responder com sinceridade essas 2 perguntas e eu quero te ajudar. Muitas pessoas hoje vêm com uma conversinha, sabe, assim: Jesus é o maior psicólogo que já existiu, existem livros até. Jesus é o maior líder, daqui a pouco vai ter Jesus é o maior exemplo de coaching e várias outras coisas. E realmente a gente pode dizer que ele é um ótimo psicólogo, um mestre maravilhoso, um professor, um líder e vários outros adjetivos. O que acontece nesse contexto é que muitas vezes se fala isso, mas para tirar ou para jogar de lado a divindade de Jesus. E aí isso se torna muito sério. Por quê? O escritor C.S. Lewis, que é quem escreveu as Crônicas de Nárnia, ele disse que, na verdade, diante das coisas que Jesus disse, diante das sentenças que ele proferiu, nós temos como chegar apenas a 3 conclusões. Ou Jesus é mentiroso, ou ele é um lunático, ou ele é quem ele diz que é. E ele disse que ele é o Filho de Deus. Aí, isso diz o quê? Que ele é divino, que ele não é totalmente humano. Se eu não acredito nisso, como que eu posso pegar só algumas partes do que ele disse, jogar todo o restante fora e dizer que ele foi um ótimo exemplo de amor, que ele foi um profeta, que ele foi realmente um homem que fez a diferença, mas ele foi só um homem? Entende? Ele diz que ele é Deus, que ele veio e viveu entre nós, se fez homem, que ele morreu pelos nossos pecados, enfim, a gente vai ver aqui nesse vídeo alguns textos, as próprias palavras de Jesus, para a gente poder discernir isso. Não dá. Ou a gente crê que ele diz que ele é quem ele diz que é, e aí como que eu fico indiferente diante dessa realidade? É muito sério isso. Ou então eu descarto totalmente, eu falo, não, imagina, ele é um mentiroso, ou ele é um lunático. Então a gente vai ver juntos algumas palavras de Jesus e eu quero que você se imagine naquele contexto, porque às vezes a gente lê hoje, parece que a gente perde um pouco da sensibilidade, mas tenta se imaginar naquele contexto, sabe? Lá no meio daquele povo,
com os costumes. No meio dos judeus ali, eles estavam esperando um Messias. Havia todo um conjunto de profecias no Antigo Testamento que falavam de como seria esse Messias, o que eles esperavam dele, as características que ele teria, qual era a obra que ele veio para fazer. Então, essas pessoas, elas estavam esperando ansiosamente. De repente, Jesus chega naquele contexto e disse: eu sou quem vocês estão esperando. E muitos acreditaram, mas muitos zombaram dele, muitos disseram que ele estava blasfemando, inclusive foi por isso que ele foi parar na cruz. Então eu quero que você se imagine naquele contexto, ouvindo Jesus falar aquelas coisas, e você pensa: puxa vida, ou ele é quem ele está dizendo que é, ou ele é muito doido. Então olha só. Eu vou ler com você os versículos, vou falar rapidamente, mas depois eu vou deixar na descrição do vídeo, na sequência que eu leio aqui para você agora, aí você pode reconsultar ali, enfim, conferir na tua Bíblia todos os textos que eu vou citar aqui, tá bom? Então olha só, Mateus 10:32. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Depois Mateus 28:20. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Marcos 13-26, aqui são evangelhos, tá? Jesus estava presente ali falando isso para os discípulos. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins dos céus. Aqui ele está falando da segunda vinda dele que ele prometeu. Então na primeira vinda que ele teve aqui, ele veio como um bebê na manjedoura. Na segunda vinda ele disse que ele vai vir como um rei para governar sobre toda a humanidade. Essa é a promessa que ele deixou para os seus seguidores. Então aqui ele está falando do contexto dessa segunda vinda. A gente volta para Marcos 14:61-62, diz assim: outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Esse contexto aqui foi um pouco antes de ele ser levado para a sentença de crucificação, quando o sumo sacerdote estava confrontando ele e disse: você é o Filho do Deus bendito? Ele disse: sou. Depois, no outro, Lucas 5:32, Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Depois, Lucas 24, do 45 ao 47. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras, e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, em que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. João 4:26. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Aqui foi naquele contexto da mulher samaritana lá no poço pegando água. Depois João 6:40. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então olha só, meu Pai é que quem olhar para mim, que sou o Filho, e crer em mim, tem a vida eterna, e eu vou ressuscitar essa pessoa no último dia. Se imagina ouvindo isso naquele momento, naquele contexto. Depois João 7,16, Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Depois João 8,23. Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Se imagina? De repente pensa assim: é um extraterrestre. Você entendeu o que eu estou falando aqui? A seriedade das coisas que ele disse? Ou ele é quem ele está dizendo que é, ou ele é um lunático. E se ele é um lunático, como que eu posso confiar nele, entende? Como que eu posso dar crédito para as coisas que ele diz? Por isso que a gente tem que avaliar com tanta honestidade, com tanta sinceridade, para não ficar romantizando aquilo que não deve ser romantizado, entende? Aí eu não saio por aí falando: não, Jesus foi um grande homem, Jesus... Não, mas eu não creio que ele é o Filho de Deus. Não. Ele foi um grande mestre, ele ensinou muita coisa boa, ele deixou muitos bons exemplos. Não, mas o Filho de Deus ele não é. Ele disse que é o tempo todo. Para os discípulos, para os fariseus, para aqueles que seguiam ele. Então, foi o que ele disse. Então, ele é ou não é, você decide o que você crê aí. Olha só João 10, do 10 ao 11. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. João 11, 25. Disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso?
João 12:46. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 14:1 e 2. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. João 14:6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. João 17:3-4. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. João 20:27. E Jesus disse a Tomé, então aqui já foi depois da ressurreição, né? O Tomé não tinha estado com os discípulos ali a primeira vez que Jesus apareceu para eles, né? Depois da ressurreição. Aí Tomé disse: não, eu não acredito, a não ser que eu coloque os dedos ali na cicatriz, enfim, nas marcas da crucificação. Então quando Jesus apareceu pela segunda vez, ele falou para Tomé, né? Coloque seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então ali Jesus confrontou a fé, né, de Tomé. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então sempre promessas de vida eterna, sempre dizendo que ele é o Filho de Deus, que ele veio para perdoar pecadores, que ele veio para salvar pecadores, que ele nos dá uma chance de vida eterna, que ele vai voltar para nos buscar. Tudo isso foram palavras dele, você está vendo aqui. Então, qual é a nossa resposta? A gente precisa voltar para aquelas perguntas. Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Então os outros dizem: ah não, ele é um ótimo homem, ele é um exemplo de amor, ele foi um grande psicólogo, percebe? Ah, ele é um mestre, nossa, ele é um exemplo de coaching, ele é um exemplo de empreendedorismo, tem cada ideia por aí, eu não estou dizendo que elas estejam erradas, elas não podem se resumir a isso, porque diante do que Jesus disse, isso fica muito raso. Então é mais ou menos isso. Quem os outros dizem? Os outros podem estar dizendo isso. Mas e você? Quem você diz que Jesus é? Então não dá para ficar indiferente. A gente precisa dar essa resposta. Eu quero terminar esse vídeo então deixando essa inquietação aí pro teu coração. Quem você diz que ele é? Não importa o que a multidão diz. Leia essas palavras de novo. Pega na descrição do vídeo os versículos. Olha o contexto de cada texto. Aqui eu peguei para você só o trechinho principal, mas ficou bem claro ali as coisas que Jesus disse. Então, assim como o nosso amado C.S. Lewis ali comentou, só tem 3 respostas. Ou você diz que ele é um mentiroso, porque o que ele disse ali é mentira, ele não é filho de Deus coisa nenhuma. Ou então ele é um lunático, um doidão que estava ali, né? Enfim, falando um monte de bobagens, ou ele é quem ele disse que é. E se ele é o Filho de Deus e ele deixou todas essas promessas, então a gente vê por que tantas pessoas morrem pelo nome dele se for necessário, porque realmente é uma mensagem muito profunda e aquele que crê precisa deixar que essa mensagem tome conta mesmo de todo o seu coração, de toda a sua vida e seja agora o padrão, né, de caminhada, seja a jornada para a gente seguir, como ele disse, ele é o caminho, né? Então é um caminho para a gente seguir aí pro resto da nossa vida e pela eternidade também. Então, você decide, você responde, mas não seja indiferente, não ignore a presença de Jesus, não ignore o que ele disse, responda alguma coisa, ele está esperando por uma resposta, tá bom? Te espero no próximo vídeo, Deus te abençoe.